Olá, leitores e seguidores do Diário do Litoral. Eu sou o Jefferson Marques e mais um programa Entrevistas. E o meu convidado de hoje é o Márcio Melo Gomes, ou conhecido tradicionalmente como Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá, que vai bater um papo aí, vai fazer um balanço sobre o seu mandato até aqui e as expectativas para o ano de 2024. Prefeito, primeiramente a gente queria agradecer o senhor por estar aqui conosco no estúdio do Diário do Litoral e por ter aceitado o convite para ter essa conversa. Jefferson, eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês. O programa de entrevista aí tem sido uma audiência maciça, né, na nossa região metropolitana aí da Baixada Santista, pelo mundo afora. Então, prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, prefeito. Não tem como a gente iniciar essa conversa sem citar o que já está para acontecer, que é o aniversário da cidade, aniversário de Mongaguá, né, já nessa quinta-feira, né? Prefeito, o que tem de especial? O que a gente vai ter aí para comemorar? São quantos anos? 64 anos de vida, nossa querida cidade de Mongaguá. Eu acho que esse é um ano mais duro, mais difícil econômico, né? Mas que a gente teve a responsabilidade de fazer aquilo que era correto para a cidade. Então a cidade abriu mão de alguns eventos festivos para poder fazer grandes entregas, grandes obras, para que a gente possa realmente fazer com que fique firmado cada vez mais esse compromisso com a nossa população, uma cidade mais organizada, uma cidade que possa ter aquilo que mais motivou esses 5 anos eu como prefeito, o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Então, acho que isso é importante. Então, a gente tem grandes comemorações, grandes entregas de obras para a nossa população. Temos eventos aí no Centro Cultural, de formação de balé, na área da educação, vários eventos. Nós estamos tendo essa programação, na verdade, desde o dia 30 até chegar, obviamente, ao dia 7 de dezembro, que é o aniversário da cidade. Continuamos ainda com alguns eventos, aproximadamente até o dia 15 e 16. Depois já começa a festividade natalina, então é um mês bem promissor aí, Bem agitado, bem né? agitado de comemoração à nossa querida cidade de Mongaguá. E o pessoal que quiser saber da programação em detalhes está disponível, né, nas redes sociais da prefeitura. Disponível na rede social, a gente está com o hábito também de sempre um dia antes do evento fazer ali uma chamada rapidinho, convidar todos aqueles que tiverem a fim de ir e principalmente presenciar esse momento aí bem único. Temos logo, obviamente, no dia 7 o hasteamento da bandeira, depois nós temos aí a sessão solene na Câmara Municipal, a Santa Missa lá em comemoração ao aniversário da cidade, temos algumas entregas de obras já no dia 7 que vai se estender aí aproximadamente até o dia 17, 18 do mês de dezembro. E para quem quiser acompanhar também no próprio site do Diário do Litoral, essa programação ela vai estar disponível, ela já está disponível completa em detalhes, é só acessar diariodolitoral.com.br. Prefeito, e a ciclovia ali da Avenida Monteiro Lobato? Como é que tá essa obra? Eu acho que esse era um grande desafio, já. A gente fica feliz. E agora, no aniversário da cidade, está entregando mais uma etapa da ciclovia, ciclovia que vai sair do nome Monteiro Lobato para o professor Marcos Monta, né, que foi uma pessoa que sempre deu muito amor pela cidade de Mongaguá, uma ciclovia moderna, uma ciclovia que vai ligar a cidade até a cidade vizinha, a nossa querida cidade também de Itanhaém. É uma ciclovia que vem aí tirar um pouco daquilo que era da cidade, uma caixa onde qualquer chuvinha que dava acabava alagando. Então, uma ciclovia com iluminação de LED, mais preparada, mais estruturada e bem mais moderna para atender não só os nossos turistas, mas principalmente os nossos moradores que fazem dela o dia a dia ali para poder chegar ao seu trabalho, para poder chegar nas escolas do município, enfim, e curtir assim o seu lazer. Então, a gente está muito feliz de poder fazer esse segmento. Já estamos abrindo uma nova frente vindo do Florida Mirim sentido centro e entregar isso para nós dentro do governo para poder fazer aquilo que estava entregando uma ciclovia muito mais moderna. Para a gente vai ser um orgulho muito grande e fazendo que seja mais uma grande obra de números daquelas que nós já entregamos. Tem alguma previsão da entrega total dela? Nós vamos fazendo ela em trechos, né? A ciclovia ela se estende por quase 10 quilômetros. A gente quer dentro desse governo fazer. A ideia era chegar nos 13 quilômetros, fazer com que a cidade inteira de ponta a ponta. Ela já tem a ciclovia, nós estamos reestruturando ela, era fazer de ponta a ponta essa remodelação. Temos um pouco preocupado se vai dar ou não vai dar com a questão econômica. Foi um mandato de 5 anos, onde 2 anos teve, infelizmente, Covid, praticamente 2 anos e meio. Extrapolhou qualquer planejamento, né? O gasto elevou muito a O questão da foco mudou da saúde, o administração, foco né? muda, mas a gente está muito assim animado de entregar pelo menos aí 70% dela e fazer com que a gente possa até o final desse mandato, ao 31 de dezembro de 2024, ser uma ciclovia entregue na maior quantidade possível para atender os maiores bairros da cidade.
Perfeito. Um assunto muito comentado é sobre a orla, né, ali de Mongaguá. E será que de fato você foi o prefeito agora que de fato olhou para a orla e falou, não, vamos revitalizar isso aqui? Eu acho que precisava. Nós tivemos também, eu brinco sempre lá que Deus capacita a cada um de nós aí. Às vezes a gente reclama do desafio pela frente, mas foi um mandato onde a gente teve 4 ressacas, e vocês vão lembrar bem, que destruiu praticamente Sim. toda a nossa orla. Depois Covid, teve outros pontos aí que trouxe um prejuízo muito grande. Mas era necessário dar uma revitalização, né? Você pega a cidade vizinha Praia Grande, com muito mais recurso, orçamento de quase 2 bilhões, uma grande prefeita, que é a prefeita Raquel. Então, você tem uma orla e quando chegava em Mongaguá criava um impacto negativo, né? Então, a gente está conseguindo fazer um piso 3D, ele fica tudo bloco parecendo de LED a hora que você vai andando com o carro. A nossa orla ela é bem mais estreita naquele trecho, principalmente da divisa de Praia Grande chegando até a prefeitura, então nós vamos fazer uma mão só. Apostamos naquilo que a pessoa vem buscar na praia, que é o lazer, que é a caminhada, que é andar de bicicleta. Então, a ciclovia juntamente com a pista de caminhada, muito mais focando esse trecho com iluminação de LED, com plantação nova de novos coqueiros, dando uma revitalização, ficando uma cidade praiana mesmo, com diferencial, e vai ser interligado com a Avenida Getúlio Vargas. Então, acho que isso vai fazer com que a gente possa ter uma modernização necessária para valorizar o nosso maior cartão postal, que é a nossa orla, que é o grande propulsor aí de 90% das pessoas que vêm para uma cidade litorânea, eles vão vir querendo ali a praia. Mas você comentou, foi a segunda vez que você comentou a respeito da pandemia, né? Que estava traçado um projeto, um plano de governo, de repente veio a pandemia, você tem que mudar. Eu acho que isso é até currículo, né, para os prefeitos, assim, que conseguiram administrar, que pegaram uma cidade, pegaram uma pandemia, acho que isso é até, de certa forma, um currículo a mais, né? Porque vocês traçam um plano e esse plano tem que ser desviado por conta de uma coisa que ninguém podia prever que ia acontecer, né? Eu acho que nos fortalece muito, porque você passa por esse período e vai esfriando, as pessoas também têm um hábito de esquecer aqueles momentos Esquece rápido, né? decisivos, né? Eu sempre falo, indagando às vezes numa reunião com os conselheiros do Tribunal de Contas, ontem na Câmara Municipal, ao defender as minhas contas que foram aprovadas por 10 votos lá com os vereadores, a conta de 2020, e eu falei isso, né? Por exemplo, a pandemia acabou, tem que pensar para frente e esquecer. E eu sempre costumo dizer que eu falo de duas formas. A primeira na pele, que infelizmente perdi meu pai e irmão na pandemia, durante 5 dias perdi os dois. Isso é um choque, um trauma, algo pesado que a gente carrega até hoje, não só eu, como toda a minha família e como gestor. Porque a gente sabe, o que você falou foi perfeito, né? Quantos projetos, quantas coisas tem que ficar pela metade do caminho para você salvar vidas. Quantos planejamentos, ontem eu falei na Câmara Municipal sobre isso, você estava em 2020 e você não sabia nem se ia ter eleição. Tanto é que a eleição daquele ano foi prorrogada para 15 de novembro e não no início do mês de outubro. Então, era muitas indefinições, não só 2020, como 2021, que eu acho que foi pior ainda do que 2020. Mas eu acho que você sai aquilo que você falou, você sai mais calejado, sai mais preparado. Os prefeitos que passaram por essa missão, eu tenho certeza que a gente sai mais consistente para enfrentar o desafio como esse desse ano. Um ano difícil, um ano de queda de arrecadação, um ano bem complicado para pelo menos 90% das prefeituras do Brasil. E a gente vem aí fazendo a lição de casa de tomar as decisões sempre de forma correta, muitas vezes antipopular, mas no final que seja melhor para atender os 62 mil moradores de Mongaguá. E quando acontece com a gente parece que a gente nunca crê que pode acontecer conosco. O senhor colocou que o senhor perdeu 2 parentes em 5 dias. Semelhante ao que aconteceu comigo. Em 2021 eu perdi minha mãe e meu tio em 5 dias. Os dois por Covid. Então quando bate na nossa porta, né, a gente... É algo que nos marca muito, né? Algo Demais. que são feridas que não vão se fechar, não vão cicatrizar. Não, exatamente. E eu falei sobre isso. Para aqueles que não perderam, graças ao bom Deus que não perderam Graças ninguém, a Deus, exatamente. talvez passou de uma outra maneira. Mas para gente que passou por isso, que marcou, é uma situação que nunca vai se fechar e a gente vai tirar lições duras, difíceis, mas ao mesmo tempo ter uma visão de aproveitar também melhor a vida, de fazer algo que talvez não faríamos antes e ao mesmo tempo estar mais próximo aí dos nossos familiares. A gente acomoda a dor, né, prefeito? A gente aprende a acomodar a dor, mas ela tá ali. Adormece, né? E vira e mexe, ela dá uma mexidinha lá. Exatamente. Prefeito, a gente está falando da orla, de revitalização, de ciclovia, e eu não posso deixar de perguntar dos demais bairros, né? A infraestrutura geral da cidade.
Como é que está no seu governo? Eu acho que esse ano a gente tem um problema muito sério de zeladoria em termos de limpeza de mato. A limpeza pública, coleta de lixo, ela é perfeita, passa todos os dias na casa de todo morador, mas a gente tem que optar quando tem uma queda de arrecadação. Nós investimos em obras. Nós fizemos mais de 200 mil metros de pavimentação de vias, ruas antigas da cidade que sofria moradores há mais de 20 anos com enchente, que sofria moradores de pisar na lama. Eu acho que isso vai ficando para trás para o passado. Eu acho que a gente demonstrou isso, bairros históricos ali na região da Vila Atlântica, como em frente à piscina municipal, na Marcelino de Meira, lá no Primavera, na Dom Pedro, que alagava, que cobria casas, graças a Deus ficou num passado distante. Avenidas como a Rua Palmeiras, Rua 30, Avenida Palmeiras, Rua 30, 31, Vigílio de Oliveira, Orlando Ramalho, Vila Seabra praticamente inteiras, inúmeras outras ruas que levaram à pavimentação de infraestrutura, né? Estamos muitos trechos ainda por fazer, mas eu acho que Mongaguá andou muito nesse sentido. Então a gente vai fazer essa infraestrutura dando continuidade para o ano de 2024 e principalmente com grandes obras. Escola, vamos entregar agora na Universidade da Cidade a maior escola do Litoral Sul. Temos aí muitas coisas boas e positivas para poder entregar que estão nos bairros. Então é um investimento da Orla, sem esquecer dos bairros, e agora, dentro de um ano difícil da parte de zeladoria, ter uma união maior, fazer uma força-tarefa para deixar a cidade mais organizada e principalmente mais um olhar para todos os moradores daquilo que nós vem fazendo desde o primeiro dia de mandato. E eu já vou linkar outro assunto que tá super dentro do que a gente está falando, o plano diretor da cidade. Em que pé que está isso, o Márcio, por favor? Nós temos um comando aí com um funcionário público, meu diretor de obras, que é o Ricardo, que está à frente. Fizemos uma audiência pública na ETEC, na Escola ETEC, uma audiência que teve a presença de moradores, de alunos, para poder discutir um tema tão importante que muitas vezes a sociedade não participa, né? Aquilo que nós vamos discutir para os próximos 10 anos da nossa cidade. Mas está indo bem, o Ricardo ele é muito capacitado, tem uma comissão junto com ele, com outros servidores aí, com pessoas técnicas preparadas para fazer com que o plano diretor seja um plano, primeira parte, executável e não só deslumbrar em coisas que não vai poder se cumprir, mas mostrando o avanço a qual a cidade tem que ter e dar continuidade em momentos importantes de obras que seja voltada aí para atender a nossa população, entre outros segmentos de crescimento e desenvolvimento do município de Mongaguá. Alguns políticos não gostam muito de ouvir a população, tem até medo. Não é o que acontece em Mongaguá. Então, a Não. população ativamente seria uma responsabilidade compartilhada, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu não tenho obrigatoriedade de participar, mas eu estava lá no plano diretor. A gente acredita, e eu sempre fui dessa maneira, independente da crítica, mas principalmente as críticas construtivas, você sempre pode tirar proveito dela, sempre pode estar tendo um olhar para frente. Eu sempre falo que prioridade na gestão pública, ela é em todos os setores, né? Você vai chegar para mim e falar, a prioridade é a saúde, se você estiver doente. De repente, a prioridade na porta da sua casa é diferente da minha, né? Se você acorda todo dia e pisa na lama, a sua prioridade é calçamento. Se eu acordo todo dia e eu estou pisando ali no sextavado, a minha prioridade vai ser outra coisa. Então, escutar é fundamental para que você possa entender ali a vivência de cada bairro, de cada morador, para poder colocar em prática os serviços e buscar, assim, um melhor atendimento à nossa população. A área da saúde em Mongaguá, o que já foi entregue aí durante os seus 2 mandatos, né? É o seu segundo mandato. O que tem, de repente, para ser entregue para o próximo ano? Como é que está a área da saúde em Mongaguá? Eu acho que a saúde é algo que você pode fazer e sempre vai faltar. Mas eu considero o meu primeiro mandato apenas de 2 anos como prefeito, que foi aquela turbulência em Mongaguá, e agora caminhando para o terceiro e quarto último ano, onde eu fecho o mandato não de 8, mas de 6 anos. Eu acho que nós pegamos uma saúde onde o pronto-socorro do Veracruz estava fechado e nós reformulamos e entregamos um pronto-socorro moderno e novo. Fizemos um centro médico no bairro de Agenor de Campos que não tinha. Mongaguá não tinha um sistema de tomografia, é a primeira cidade do Litoral Sul a ter Acabou que esse desafogou sistema um pouco de tomografia, né, que foi trazendo um avanço. Você pegava ali um paciente que tinha ali um início de AVC, alguma coisa, tinha que ficar dependendo de vaga cross. Às vezes demorava 10 dias para sair uma vaga cross. Hoje houve um avanço muito importante. Saímos de uma para quase 10 ambulâncias. Estamos tentando agora refazer a nossa frota, que a ambulância tem esse problema de você estar refazendo. Conseguimos alguns veículos de transporte de passageiros, transporte de paciente para outras unidades, que é o TFD. Nós conseguimos e vamos entregar um novo centro de fisioterapia que está pronto, o prédio, para poder já dar uma outra visão
em termos de estrutura para atender os nossos pacientes. Era um tão sonhado CAPS de Mongaguá, que era feito numa casinha de 2 quartos. Hoje vai ser o maior CAPS do Litoral Sul. Vamos inaugurar agora em dezembro a nova Secretaria de Saúde do município de Mongaguá, um prédio mais moderno, mais estruturado, mais equipado para atender a nossa população. Estamos levando as farmácias para os postos de saúde, tirando de um único lugar e dividindo isso para que atenda a todos os bairros. Então foi grandes avanços, entre outros aqui, obviamente que a gente não vai lembrando. Temos o melhor sistema de pediatria da Baixada Santista, um ponto de referência num PS infantil, né? Talvez uma das poucas cidades que tem isso. Então são muitos ganhos, muitas coisas, mas mesmo assim ainda fica faltando. Mesmo assim temos muita coisa ainda por fazer dentro da realidade, com uma questão orçamentária difícil. Mongaguá é o menor orçamento de toda a região metropolitana, mas nós temos buscado aí mesmo com recurso pequeno fazer aí um avanço e a gente conseguiu, acho que, fazer um saldo positivo nesses 5 anos, caminhando para o 6º ano de mandato. Segurança pública, o que ainda preocupa no município? O que está sendo feito, prefeito? Bate na mesma tecla daquilo que eu venho explicando aí, falei agora há pouco do orçamento. Mongaguá é o menor orçamento da região metropolitana. Segurança pública hoje não tem como você não discutir ela de forma metropolitana. E muitas vezes a gente fica discutindo, eu tenho levado isso para o Estado, e a gente tem que mudar um pouco a forma, principalmente da Baixada Santista, do litoral, da forma que é colocado, né, as regras do jogo. Então nós temos aí uma dificuldade muito grande, nós aqui do litoral. Por exemplo, Mongaguá tem 62 mil habitantes. Então eu recebo para o município policial militar de acordo com o número de habitantes. Mas eu vou dar um exemplo. Em 2005 eu já era vereador e nós tínhamos 122 policiais efetivos para uma população de 28 mil habitantes. Hoje nós temos 62 mil habitantes e nós temos apenas 58 policiais, ou seja, metade do que se tinha em 2005. Cresceu a população e diminuiu. Com um agravante. Qualquer final de semana hoje, nós temos aí pelo menos 100, 120 mil pessoas na cidade, principalmente agora com o home office, que as pessoas ficam em casa e já não vai tanto subir a serra. Isso não é uma particularidade de Mongaguá. Então o Estado tem que rever isso. Cidades com maior poder aquisitivo, como Praia Grande, Santos, entre outras, você consegue ter uma estrutura melhor e investe em câmeras de monitoramento. Isso faz com que é um exemplo para a nossa região, mas que acaba sufocando as cidades menores. Então o meu principal desafio hoje era reformular a Guarda Municipal e nós conseguimos. Criamos a ROMU, pegamos uma guarda que não tinha nem uniforme, hoje uniforme, colete balístico, arma Teus. Estamos tentando agora, junto à Polícia Federal, fazer o armamento dessa guarda. E o principal foco para mim vai ser as câmeras de monitoramento. Então eu quero fechar o meu mandato entregando aí 129 câmeras que vai dar para monitorar praticamente a cidade inteira. Eu acho que isso vai trazer uma segurança maior, um investimento positivo, porque hoje quando você monitora a Praia Grande, o cara acaba vindo assaltar na onde? Na onde não tem. Então você acaba elevando esse índice lá. Então a gente tem que ir agora nessa luta para poder fazer um investimento e fazer assim uma cidade mais segura. Mas mesmo assim eu tenho que agradecer a nossa Guarda Municipal, o capitão da Polícia Militar, o nosso delegado, que mesmo com o número reduzido de efetivo, tem feito um trabalho aí para poder fazer com que a segurança seja também prioridade no nosso município. Ô Márcio, explica pra gente o que está acontecendo com relação aos servidores públicos. O pessoal tá bravo, tá dizendo assim, poxa, o Márcio quer tirar direitos nossos, benefícios nossos e tal. O que está acontecendo, Márcio? Explica pra gente lá. Isso aí é assim, na verdade Mongaguá está dando um passo muito importante e eu vou na contramão do que o sindicato está falando, algumas pessoas informadas estão falando. Mongaguá nunca teve lá um estatuto estabelecido. Mongaguá, a gente está dando pela primeira vez, tem algumas categorias como os professores merecidos, o próprio guarda municipal, o jurídico que tem o seu estatuto próprio, que tem ali os seus ganhos. A cada 5 anos o professor tem licença prêmio, a cada X coisa vai tendo um crescimento e desenvolvimento. Agora, o gari, a merendeira, a servente, auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o vigilante de aluno, as pessoas do dia a dia que sofrem, que lutam, que tem um salário mínimo apenas de salário, que entra na prefeitura e fica 30 anos lá e vai estar no mesmo lugar depois de 30 anos, nunca teve nenhum tipo de privilégio. Então o Estatuto está vindo para olhar também de forma geral, mas principalmente para essas pessoas que não têm um olhar. Então ele vai criar uma licença prêmio, por exemplo. Por quê? O professor, o profissional da educação pode ter e a merendeira não? Por que o gari não pode ter esse direito? Então o que está havendo é um choque, por quê? Aí eu te explico.
Nós temos 9 cidades na região metropolitana. Bertioga é estatutário. Guarujá é estatutário. Cubatão é estatutário. Santos é estatutário. São Vicente é estatutário. Praia Grande é estatutário. Pula Mongaguá. Itanhaém é estatutário. Peruíbe é estatutário. Só Mongaguá é seletista. Será que só nós estamos certos? Será que só nós estamos e está todo mundo errado? Então nós estamos levando esse patamar de virar estatutário, porque a CLT é para a indústria, é para o setor privado, não é para o poder público, não é para que você possa aplicar isso ao servidor público. Então não vai estar tirando direito nenhum de ninguém. Tudo aquilo que foi ganhado vai se permanecer. O que se discute é o fundo de garantia, né? Então assim, se você deixa de ser CLT, você obviamente deixa de recolher o fundo de garantia. Mas o meu compromisso é devolver esse dinheiro que eu já recolhi ao servidor. Então nós vamos criar um plano de carreira e vamos devolver isso ao servidor público. Então o ganho vai ser enorme, vamos poder dar bonificação, nós vamos poder dar aí a falta abonada, nós vamos poder ter ali hoje uma servidora que tem seu filho pequeno, que precisa ficar internado no hospital, se ela vai ficar com ele de companhia, ela tem que tomar falta. Quando você cria um estatuto, você protege isso. Então só tem ganho. É que olham de uma forma geral. Agora. Cita o INSS também. Vai prejudicar a aposentadoria. Não, porque a gente vai continuar com o regime misto. Até isso eu tive cuidado. Que você não pode criar no estatuto, que algumas cidades sofrem, é a caixa de pecúnio, para o município arcar com essa aposentadoria. Nós vamos manter o regime do INSS. Então não vai ter prejuízo nenhum, é só ganho e mais ganhos para atender a população. Obviamente, nós temos e sabemos como que é essa questão, às vezes, sindicato, que eu chamo para conversar, eu explico, no outro dia cria toda essa polêmica. Tem uma reunião marcada, não tem com o sindicato aí? Na verdade, eu já fiz uma reunião semana passada, né? O que eu disse para o sindicato às vezes se sente ofendido. Além de eu fazer reunião com vocês, e o sindicato é um ganho importante, ele tem uma ponta importante, eu disse, eu vou em todas as categorias para conversar com o servidor. Não pode, o prefeito não pode ir, tem que ser só o sindicato. Por que a gente não pode ir para explicar algo que é bom? Então cria esse choque de vaidade. Nós não estamos ali para tirar o poder do sindicato, nós estamos ali para fazer o melhor para o servidor público. E a gente tem essa missão. Por exemplo, eu sou um prefeito que 30 anos esperava pelo ticket de refeição e alimentação. O funcionário comia na marmita. Eu fui lá e dei o ticket de refeição e alimentação. Custa quase 10 milhões por ano numa cidade como Mongaguá. Não tinha database, eu criei a database. A Guarda Municipal não tinha por lei garantido, tinha que entrar na justiça a gratificação exclusiva. Eu dei gratificação exclusiva. Como é que agora eu vou tirar? Não tem fundamento. É meu último ano de governo. Não faz sentido. Meu último ano de governo. Agora eu vou fazer coisa para prejudicar? Não vou. Então é um ganho importante, mas é um choque, assusta, principalmente com algumas falas desencontradas e algumas até maldosas que querem aí um pouco se aparecer. Mas nós temos a firmeza de fazer aquilo que é certo, como fizemos lá atrás, e fazer com que isso o servidor vai ganhar. Vai passar o tempo, ele vai ver que foi ali uma decisão sábia, que ele vai ter um crescimento no momento. O que pega o plano de carreira é que o servidor que não quer trabalhar, que é acomodado, esse sim vai ter que começar a trabalhar, senão ele traz um prejuízo, senão ele não vai conseguir ter a sua licença-prêmio. E eu acho isso importante para o servidor e para a cidade. A cidade cresce. Não é justo também o cidadão pagar para o cara ficar de braço cruzado. E não é justo o servidor se matar de trabalhar e não ter o reconhecimento devido, principalmente na questão salarial. O importante é que o senhor deixou bem claro aqui que o senhor está aberto ao diálogo e a quem tiver dúvida, as próprias categorias, né? O senhor está aberto ao diálogo, a conversar, explicar. E o que tem falado é assim, Jefferson, o estatuto ele é um só. O estatuto é igual à Constituição do nosso país. Você pega ela, as cidades vêm e cria a lei orgânica em cima do quê? Da Constituição. Então o estatuto não é o principal passo. O principal passo é o plano de carreira. Só que eu não consigo fazer o plano de carreira sem ter o estatuto. Então nós vamos aprovar, tranquilizar os servidores e em seguida vai ver que com o plano de carreira vai ser o grande avanço. O estatuto seria uma ponte. Ele seria, o nome já fala, né? As regras do jogo. Então você pega o que tem na Constituição, você pega aquilo que tem na CLT, só que você vai fazer de uma forma que caia para o setor público. Então o mesmo de Praia Grande, tem de Santos, óbvio, uma mudança ou outra sempre tem, cada cidade tem a sua coisa. E dizendo o que eu falei e firmo aqui para você, onde é um programa aí que a gente tem uma credibilidade muito grande. Em nenhum momento é o ponto final. Nós fomos lá, aprovou. Tem coisa para melhorar? Nós vamos melhorar. Por exemplo, tinha uma regra lá que eu mesmo detectei que hoje, com 20 anos, o servidor tem direito à sexta parte. No estatuto estava aqui com 25 anos, ele teria direito à sexta parte. Eu falei, não, põe os mesmos 20. O servidor não tem que ter prejuízo, mas tem que ter regras. Se
você não tiver regras, você não consegue ter um bom andamento do serviço público. Ô Márcio, como você mesmo disse agora há pouco, é o final aí do teu último mandato, né? Já tem um nome em mente? Já tem alguém no radar que você vai indicar para dar sequência aí? O nosso grupo tem trabalhado aí com pessoas do bem, com pessoas que a gente vê aí com potencial muito forte. Nós temos 4 grandes nomes lá do grupo que estão sobressaindo. Nós temos 5 grandes nomes. Um deles é o meu líder da Câmara, que já está se acomodando lá para poder apoiar e decidir entre os 4. Nós temos o atual vice-prefeito, Rafael Redó. Nós temos o presidente da Câmara, que é o Guinho Silvestre. Nós temos o ex-presidente da Câmara, que é o Baianinho. E nós temos o diretor de governo, que é o Dr. Douglas. São 4 nomes aí que a gente tem a missão de fazer com que tenha uma junção sem racha para poder fazer o melhor e fazer com que a cidade não volte para trás. O mais importante é lembrar como que estava, como que foi esse período de crescimento e desenvolvimento, para que não caia em mãos erradas e quem sofra depois é a nossa população. Então a gente sabe daquilo que você iniciou falando, 5 anos de mandato, com 2 anos de pandemia, 5 anos de mandato, com a maior crise econômica que o país está vivendo, e mesmo assim nós temos obras para entregar, mesmo assim a gente tem melhorias para fazer, é porque o governo teve uma responsabilidade muito grande de fazer, mesmo nos momentos difíceis, o que era certo. Então o que a gente quer é que esse nosso grupo continue dando essa força para poder fazer melhor, e eu tenho certeza que os 4 vão ter a sabedoria de deixar a vaidade de lado, de pensar em Mongaguá. Escolhemos assim um candidato que vai lançar lá para o mês de março, sem pressa, para que a população possa depois apreciar as nossas continuidade, propostas, corrigir aquilo que de repente eu errei e fazer com que isso torne certo. Eu não sou perfeito, a gente vai ter erros, e fazer cada vez um governo melhor para os 62 mil moradores de Mongaguá. Antes de eu fazer a última pergunta, na verdade vai ser um pedido que a gente vai te fazer. Eu vou só abrir um parênteses, eu percebi que você tem. É um terço que você usa É o terço, terço. na mão? E está sempre contigo? Sempre. O terço, eu posso dizer para você assim, tem alguns que da oposição, né, que são meus adversários, que põem o terço, e fica com o terço na mão, é o profeta do terço, aquelas coisas todas. E o terço para mim é um simples, bem simples de se falar. Eu até 2018, eu sempre fui muito católico, eu tenho um tio padre e 2 tias freira, sempre fui de coroinha de igreja, sempre segui a minha religião, vou para Aparecida todos os meses há mais de 13 anos, né? Uma forma minha de oração, não é uma promessa, é um propósito. Mas mesmo eu sendo muito fervoroso, quando eu chegava diante de um deputado, diante de um governador, numa reunião prefeito, e eu estava rezando o terço, eu parava, e hoje eu entendo que era até uma vergonha de poder rezar o terço ali na frente, e parava de rezar, né? Parava de fazer as minhas orações. Quando chegou o ano de 2018, e esse meio que a gente vive político, era vice-prefeito, prefeito, quando você está no cargo, você tem ali 10, 12, 20, 30 mil pessoas do seu lado ali, sempre estando ali. Quando você não está mais, você olha para um lado, olha para o outro, você vai sobrar alguns aí que são seus amigos de verdade. Eu, graças a Deus, tenho bastante amigo. Mas naquele período de 2018, quando deu aquele problema, né, infelizmente, com o ex-prefeito, quando deu problema comigo que eu fui cassado, eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via ninguém, né? Mas tinha sempre Deus segurando a minha mão. Então hoje o terço não é para dizer que o Márcio é santo. Eu sou um ser humano como qualquer outro, tenho os meus erros, os meus defeitos, as minhas qualidades, mas é para dizer que eu não tenho vergonha do meu Deus, que eu não tenho vergonha da minha fé, que é ela que me sustenta, que é ela que me capacita, que é o Deus que eu peço todo dia quando eu acordo de manhã, que me use como instrumento dele, como servo dele, para fazer o meu melhor. E que não me deixe como ser humano, diante da maior caneta do município, a vaidade, a arrogância, a prepotência, fazer com que as minhas vontades sejam maior que a dele, mas sim que a dele seja maior que a minha e que eu possa fazer sempre a vontade de Deus, porque quando está na mão de Deus, a tendência sempre é dar certo. Então esse é o motivo de sempre ter o terço nas minhas mãos. Perfeito. E eu te falei que a gente vai encerrar com um pedido, então o pedido é para você deixar um recado aí para a população e até para o turista também. Eu acho que a nossa cidade vem aí, 64 anos de vida, Mongaguá, cidade que eu estou desde o meu primeiro dia de vida, independente de prefeito, eu sou apaixonado pela minha cidade, vou continuar vivendo em Mongaguá, crio os meus filhos, minha família, toda na nossa cidade. Dizer para vocês que, mesmo sendo um ano muito difícil, que foi 2023, na questão econômica, a gente fez e pode colher bons frutos. Passamos por dificuldades, mas ao mesmo tempo vamos continuar focado e trabalhando para fazer uma cidade cada vez melhor. Eu digo para você, mongaguaense, que ama a cidade, não se preocupe com questões partidárias, mas sim fazer o melhor para o nosso município. Quando estiver certo, vamos juntos
fazer que cada vez mais dê certo. Quando estiver errado, vamos juntos apontar o caminho, fazer críticas construtivas para que nós possamos fazer cada vez o nosso melhor. Você turista que tem vindo para Mongaguá, que sai de 60 mil, Jefferson, para mais de 400 mil pessoas. No período toda a temporada, Mongaguá passa para mais de 1,5 milhão de pessoas. Então você imagine uma casa com 5 pessoas, daqui a pouco chega a 70 na sua casa para fazer ali, ficar dias e dias, né? O quanto isso é difícil para se governar, para colocar em ordem. Então, seja sempre bem-vindo, porque Mongaguá é esse povo acolhedor, um povo que trabalha, um povo que luta, um povo que tem a sua esperança e, acima de tudo, diante de uma cidade que eu costumo dizer que quem vai para lá e toma água não esquece mais e volta sempre. Essa é a nossa Mongaguá, uma Mongaguá corajosa, uma Mongaguá diferenciada e uma Mongaguá que nós vamos estar sempre prontos, firmes para fazer o nosso melhor, não para mim, não para meia dúzia, nem muito menos para partidos políticos, mas para mais de 62 mil moradores da cidade e para os mais de 400 mil turistas que vêm frequentar as nossas praias. Márcio, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço, programa maravilhoso, prazer enorme estar aqui no Diário Litoral. Eu tenho um respeito muito grande por vocês, por levar sempre as notícias de forma sérias, positivas, concretas. Estão nos momentos ruins, mas estão também nos momentos bons. Esse é o grande jornalismo, esse é o que nós buscamos para fazer cada vez mais a nossa região crescer e se desenvolver. Obrigado, prefeito. Esse foi mais um programa Entrevistas e nós estamos iniciando uma série de bate-papos aí com prefeitos da região e também deputados. E todos estão recebendo convites para estarem sentados aqui nessa mesma cadeira que o Márcio está agora, para bater um papo com a gente. O Entrevistas volta a qualquer momento. Diário do Litoral, jornalismo é aqui. Tchau, tchau.